Eu agradeço ao Instituto, por essa oportunidade de estar aqui em mais um canal, podendo divulgar e problematizar. Eu acho que o melhor termo é esse, problematizar algumas questões no entorno do processo de inclusão escolar, né? E de inclusão social também, que é o que envolve a escola hoje. Acho que à medida em que nós podemos acompanhar os livros que estão sendo organizados e os temas abordados, nós vamos notando o quanto nós precisamos falar dessas duas variáveis juntas, inclusão social e inclusão escolar, para promover uma educação de mais qualidade. E diante disso, né, eu me apresento, né? Meu nome é Letícia, eu sou professora pelo mestrado em Gestão do Conhecimento nas Organizações, na linha de pesquisa em Educação e Conhecimento, na Universidade Sesumar, aqui em Maringá, no Paraná, e tenho trabalhado com pesquisas aplicadas a essa relação e intersetorial de processos de ensino colaborativo e diante do convite da Fernanda e do Instituto, desenvolvi algumas nuances e alguns destaques do que nós temos identificado. Eu tenho formação, sou licenciada em Educação Especial pela Universidade Federal de Santa Maria, tenho mestrado pela Universidade Federal de Santa Maria em Educação e passei pela Universidade de Lisboa fazendo meu doutorado. Hoje eu também tenho especialização em neuropsicopedagogia e em neuroeducação. E um pouco dessas temáticas vão se entrecruzar no material aí preparado para compartilhar com vocês hoje. Então, nós temos algumas colocações e alguns posicionamentos, né, que nós precisamos compreender cada vez mais desse cenário de inclusão. Diante disso, ficou como tema a heterogeneidade e conteúdo curricular, conhecer o estudante para as estratégias de ensino. E a primeira provocação que vem, né, ela é esse caminho. O que é heterogeneidade e por que que ela tem que ser vinculada ao cenário da educação? Então, a heterogeneidade é uma realidade presente nas salas de aula, né? Em qualquer lugar do mundo, nós temos a heterogeneidade. Muitos textos da literatura, da área da educação, eles vão propagar o entendimento sobre a heterogeneidade e vão problematizar que a escola, em diferentes momentos, ou o sistema escolar, ele vai exigir um padrão que seria, então, vinculado à homogeneidade. Então, quando a gente vai olhar sobre essa variável, né, nós precisamos entender que ela está vinculada à diversidade. E essa diversidade vem da compreensão da neuroaprendizagem. Cada um de nós faz um processo de aprender. E a dificuldade que nós temos hoje no vínculo da sala de aula é que esse processo de aprender seja respeitado. Quando nós comentamos sobre dupla excepcionalidade, nós estamos falando de um processo de aprender que vai exigir do professor, que vai exigir do cenário escolar, um entendimento cauteloso e respeitoso sobre esse processo individual de aprendizagem. Isso significa que alguns sujeitos vão ter um perfil, né, que exigirá que o professor compreenda que ele vai ter uma percepção do conteúdo com maior facilidade, com maior elaboração, e em alguns outros momentos ele poderá ser apresentado a um conteúdo que exigirá maior dedicação, maior engajamento, né? Uma diferença de entendimento, de compreensão e de ritmo. Então, a heterogeneidade ela é uma diversidade de habilidades, conhecimentos e estilos de aprendizagem presentes em uma sala de aula. Ela é um aspecto relevante sobre o entendimento da aprendizagem, pois vai permitir destacar que um aluno aprende com o outro, consigo, com o professor, em atividade externa da escola e levando informações e fazendo conexões.
E essas possibilidades vão permitir desde o desenvolvimento de habilidades sociais a habilidades cognitivas. E ela tem uma limitação, se a gente pode assim apresentar, né, de que ela pode ser desafiadora ao professor, né? A limitação da heterogeneidade está num sistema de ensino que pensa e propaga a homogeneidade, em um sistema de ensino que não consegue ceder ou conceder espaço para um aluno que precise de um percurso de formação diferente dos pares. Todos nós, se pararmos para analisar o nosso percurso de aprendizagem, né? Educação infantil, anos iniciais, ensino fundamental 2, ensino médio, graduação, né? Todos nós temos momentos ou picos de dificuldades de aprendizagem. E todos nós apresentamos momentos ou picos de facilidade em aprender, chegando inclusive a considerar que alguns conteúdos são fáceis demais, a ponto de conversar com os nossos pares e notar que essa facilidade é só nossa. Para eles ainda há uma dificuldade ou necessidade de uma dedicação e de um tempo específico. A heterogeneidade, ela se torna desafiadora porque muitas vezes os profissionais da educação não sabem como flexibilizar frente ao fator de que cada aluno tem um perfil de resposta específico sobre o processo de aprender. Então, os desafios de lidar com a heterogeneidade, né, eles vão percorrer uma complexidade das variações das habilidades, né? Hoje a gente tem um tema que já é muito tratado, divulgado e discutido, que são os estilos de aprendizagem. Então, a gente olha para um cenário de que eu sou mais sistemático, sinestésico, pragmático, eu gosto mais de aplicar, eu gosto mais de ouvir, eu gosto de estudar com tudo muito organizado. E aí, quando você começa a trabalhar com isso e com essas possibilidades de diferença com o público adulto, que é quem eu mais atendo hoje, eles se assustam com o fato de não saberem responder como eles aprendem. Qual é o caminho que facilita para eles a aprendizagem, né? Eu preciso que seja por audiobook ao invés do book, do livro concreto na minha mão. Eu preciso que seja particionado. Então, quando o professor me entrega o conteúdo totalitário, eu me sinto ansioso, eu preciso olhar para aquilo em partes, entender qual que é a base do conteúdo, para depois chegar ir aos poucos alcançando a parte mais complexa. Por essas variações de habilidades, por essas variações de perfis, começam muitas vezes os boicotes ou auto-boicotes no processo da educação básica que atinge o adulto no ensino superior. Então, eu já tive situações de estar em parceria com o núcleo de educação, né, de acesso, de acessibilidade a alunos do ensino superior, em que o aluno declarava que ele gostaria de buscar o encerramento da sua matrícula naquele curso, porque ele não está conseguindo acompanhar o ritmo, né? Acompanhar o conteúdo. E aí, quando a gente senta para conversar com esse adulto, ele não fala daquele momento real, concreto do ensino superior. Ele começa a resgatar lembranças e vivências que ele teve na educação básica, retratando que as dificuldades não vêm só de agora, mas as dificuldades que ele se apresenta agora são emocionais, porque foram estruturadas sobre momentos em sala de aula em que ele não foi compreendido, em que ele não foi acolhido pedagogicamente, em que não foi possível ser explicado para ele, analisado junto a ele, né? Qual era o perfil de aprendizagem que ele tinha. Então, não é só, vamos dizer assim, né? Aplicar uma escala que hoje é possível, testes, para ver qual é o perfil ou o estilo de aprendizagem do estudante, mas para além disso, eu me preocupar enquanto docente, enquanto professor da área da educação,
seja qual área de conhecimento for em que eu atue, de permitir que o aluno também possa processar e pensar a respeito de como ele se sente melhor estudando. O que são facilitadores para o processo dele aprender. Então, volto para o exemplo, né? Eu estou lá com material apostila, mas de repente o aluno vem e me fala que se ele escuta uma gravação daquela explicação, daquele conceito, daquela teoria, se torna muito mais fácil para ele processar, entender, analisar e aí fazer a atividade que está sendo solicitada. Então, por vezes, o que precisa estar associado ao entendimento da heterogeneidade em sala de aula é de que nós precisamos de backgrounds diferentes, como docentes, como professores, né? Ou seja, nós precisamos entender contexto cultural do aluno, socioeconômico, motivação e engajamento, né? Entendendo isso e entendendo a função dessas variáveis sobre o processo de aprendizagem, se torna muito mais fácil, né? Eu conseguir flexibilizar como profissional. Toda vez que eu estiver usando eu, né? É porque eu estou na docência, porque eu estou em sala de aula e é porque eu estou falando desse papel do professor em relação a esse desafio. Nós temos algumas estratégias para manejo de heterogeneidade. Elas são propagadas hoje, né, de diferentes maneiras em sistemas de informação, né, em processos de pesquisa, em apresentação de formação de professores. Há muito pouco tempo, há praticamente 5, 6 anos atrás, foi iniciado um movimento fortíssimo sobre as metodologias ativas, né, o quanto elas precisavam estar na sala de aula, o quanto era preciso vislumbrar e entender o aluno como um sujeito proativo, mas pouco se discutiu o quanto precisava ou seria necessário que o professor permitisse que o estudante entendesse que ele está em primeiro lugar no processo de aprender. Quando nós discutimos heterogeneidade em sala de aula, quando nós discutimos processo de inclusão e quando nós discutimos processos de ensino, é preciso destacar que o primeiro responsável pelo aprender é o estudante, é o próprio aluno. E quando um professor desconsidera que seja o aluno, quando um professor vislumbra que o primeiro responsável é ele mesmo, algumas ações se tornam mais difíceis de serem promovidas e causadas. Algumas ações passam a ser de barreira, né? De dificuldade, porque eu passo a visualizar quando eu projeto isso, que para o processo de aprender, quem está em primeiro lugar sou eu, o professor, né? Eu começo a entender que o aluno precisa fazer o que eu faço, como eu faço e através das resoluções que eu ensino. E quando nós estamos numa perspectiva, né, de incluir e de flexibilizar em sala de aula, a ponto de acolher um estudante com altas habilidades, superdotação, ou acolher um estudante com diagnóstico de dupla excepcionalidade, ou acolher um estudante com qualquer outro diagnóstico de transtorno ou de deficiência, eu preciso colocar em primeiro lugar o estudante. Caso contrário, ficará sempre um conflito. Ora eu vou declarar que não dá certo porque o aluno não faz, ora eu vou declarar que não dá certo porque ele tem um diagnóstico que justifica o porquê que não dá certo, né? E aí eu passo a colocar sempre variáveis superiores ao próprio estudante e ao próprio processo de aprender. Então, quando a gente vislumbra essas possibilidades de ações em sala de aula, nós não estamos falando para o atendimento educacional especializado, para ação extracurricular, né? Nós estamos falando da sala de aula regular, que deveria, né, há muita ação do professor
entender e mover uma ação, né? Uma reação em sala de aula que seja promotora da autonomia do aluno. E essa promoção da autonomia do aluno vem da proatividade do aluno. Então, ele vem muito empolgado com um tema, ele vem muito curioso sobre um tema. E eu passo a sempre responder: isso não faz parte do nosso conteúdo. Não é sobre isso que nós temos interesse. Hoje o tema era outro, né? E eu não vou dando permissão para que esse aluno identifique que o que ele pensa, o que ele processa, o que ele analisa também é importante. Pouco a pouco eu vou tirando dele esse papel de destaque no seu processo de aprender. Então, tratar da heterogeneidade é respeitar essa potência e essa curiosidade que todo estudante tem. Mas quando não tem, é porque ele já sentiu que essas questões que ele problematiza internamente, essas colocações que ele traz, essas inquietações, elas não são bem-vindas no ambiente da sala de aula. Então, quando eu vou falar de um agrupamento flexível, de uma diferenciação de instrução, de uma sala de aula invertida, de uma aprendizagem cooperativa, eu estou falando de pegar no aluno e protagonizá-lo, sem me questionar. Vou protagonizar o fulano porque ele tem altas habilidades, vou protagonizar o Beltrano porque ele tem uma alta performance nesse conteúdo, mas vou protagonizar o estudante para ele se reconhecer em primeiro lugar no processo de aprender. Algumas orientações, descrições que nós encontramos nas pesquisas da área da inclusão escolar e da inclusão social vão nos promover um entendimento de que a sala de aula deveria ser um espaço para a pesquisa, para a curiosidade, para a descoberta, e não para um ditado ininterrupto de informações e de conceitos e de definições que nos façam sentir ou nos permitam desistir do interesse de aprender aquele conteúdo. Quando a gente entra num projeto que está voltado para o processo de enriquecimento curricular, né, de ações extracurriculares, são projetos normalmente que intuem permitir essas ações que estão aí projetadas, né, de uma maneira tão natural que o aluno não sinta que aquilo, ou quem está participando do grupo não sinta que aquilo está ocorrendo porque o professor está olhando para mim de maneira diferenciada, mas porque o professor percebe e entende o meu processo de aprender e está me dando permissão que eu seja e haja e me entenda em como eu aprendo, qual é a melhor estratégia para mim e como eu me sinto em relação ao processo de aprender. E aí, diante disso, né, nós começamos a internamente já se problematizar e o currículo. Porque tudo isso que você fala, Letícia, é muito bonito, mas na prática vai exigir do professor sempre. Vai exigir do professor regente que ele entenda, né? Que ele pode receber um plano de ação educacional pronto, que ele pode receber lá um sistema de informação de qual é o conteúdo, que ele pode estar olhando para uma grade curricular, né, para um sistema que coloca ordem, seleção, ordenação, e a diferença vai ser na possibilidade de permitir para o aluno interpretar isso e reconhecer uma ordem, um processo que vão chamar a sua atenção, que vão motivar, que vão permitir engajar, né? Que vão permitir que o aluno não sinta que ele precisa repetir 20 vezes o exercício porque alguém mandou ele repetir 20 vezes, quando na verdade ele já entendeu na primeira aplicação do exercício qual que é a solução que ele deve usar,
qual é a lógica que está por detrás daquela informação. Então, eu costumo falar que o que mais dificulta as ações é a aplicação do currículo, tá? Então, falta de desafios adequados, né? Os alunos com altas habilidades, eles podem se sentir entediados e desmotivados em aula, né? Que não vão desafiar as suas habilidades, que não vão desafiar o seu conhecimento, que não vão levar ele a se questionar sobre o que ele sabe, que não vai levar ele a se perguntar se aquela experiência que ele fez estava certa ou errada, né? Se aquela informação que ele obteve estava certa ou errada, se aquele era o caminho ou se tem outras maneiras de olhar para aquele desafio. A falta de recursos e apoio. Aqui, grifa, marca, sublinha, né? Porque é o que mais é confrontado hoje num território educacional, que é nem todas as escolas vão ter os recursos necessários, né? Eles podem não ter acesso às aulas avançadas, os programas especiais. A escola pode ter um sistema de atendimento educacional especializado, né, com atividades com o educador especial. Mas o educador especial, que é especialista em altas habilidades, ele só está numa escola do município, do bairro, da instituição que eu estou vinculado. Então, ele não tem como me atender, né? Eu não tenho como ir até ele. Então, como isso funciona, como isso é organizado e sistematizado, e o quanto a sistematização da legislação curricular e da prática, elas não se encaixam a ponto de permitir que esses recursos e esses apoios sejam promovidos com naturalidade, com certeza, né? Do que eu estou falando? Estou falando do fato de que legalmente eu tenho direito a, né? Os pais descobrem o diagnóstico, vão até a escola. Não, legalmente ele tem o direito, mas para ele ter o direito, aí eu começo a brincar que é o caminho do mas. Aí começam várias barreiras, vários empecilhos, né? Ah, e aqui a gente não tem o professor especialista nesse tema, né? A gente não tem o professor especialista. Não, o nosso professor, ele só entende de alta habilidade. Ele não compreende de dupla excepcionalidade. Ele não sabe como reagir frente a isso. Ele não sabe como auxiliar isso. E aí as barreiras, elas passam a ser naquilo que a gente classifica no processo de inclusão escolar, que elas são atitudinais e de material, de recurso, né? Há um movimento que vai mostrando a dificuldade de tudo, o quanto é burocrático se conseguir, até que haja ou uma desistência por parte dos tutores, muitas vezes da criança, de conseguir a solução daquela questão, ou de uma desmotivação do estudante, né? Então, é preciso entender que quando a gente vai falar desse processo de respeitar a heterogeneidade em sala de aula, nós precisamos também ter uma equipe de professores que compõe a estrutura escolar, que tenha interesse em olhar para o estudante e em compreender essa diversidade que ele está apresentando ou essa especificidade no processo de aprender. E a falta de identificação e avaliação adequadas, né? Alguns cenários que nós temos hoje vai falar de um profissional que, por vezes, aplica um teste, aplica 3 testes, chega lá num resultado, mas depois nem esse profissional sabe orientar o que é preciso buscar. Esse profissional não sabe dizer se naquela cidade existe um grupo de atendimento e enriquecimento escolar. Existe uma ação em alguma rede escolar que possa oportunizar o atendimento mais adequado, de maior qualidade para aquele estudante. Ou solicita que a rede de clínica e terapêutica dê conta da demanda escolar. Então, é preciso compreender, né, que os educadores, eles ainda apresentam mitos a respeito das altas habilidades. Muitos profissionais, quando recebem um diagnóstico de altas habilidades de superdotação, eles ainda trabalham em cima de mitos que vêm sendo há 25 anos praticamente publicizados no Brasil, de que não são reais, de que é um sujeito que vai sozinho, que dá conta de todo o conteúdo, que se sente à vontade com toda a informação que chega até ele, né?
Então, é preciso compreender que, ok, esse sujeito foi diagnosticado com altas habilidades de superdotação, esse sujeito foi diagnosticado com dupla excepcionalidade. Eles não entram numa caixinha e passam todos a agir da mesma forma. Né? Eles não entram num grupo social, né? Num grupo de categorização, e aí todos eles vão ter a mesma necessidade, os mesmos pontos de interesse, os mesmos focos de curiosidade e assim sucessivamente. Então, ainda nos deparamos com falta de informação na prática sobre essa heterogeneia, né? Nós ainda não conseguimos pensar e projetar uma escola que entenda que existe uma sistematização para o seu funcionamento, que entenda que existe uma sistematização de currículo, de variação de ano escolar, mas que consiga projetar também essas flexibilidades frente a como eu aplico esse conteúdo, a como eu desenvolvo esse material, né? A como eu expresso o conteúdo para o meu aluno. E que é natural, é comum, e é o que acontece, que um professor de quinto ano, por exemplo, perceba que na turma A há um perfil de resposta da turma e depois dos grupos específicos de aluno. Na turma B, tem outro perfil de resposta da turma e de um grupo específico de alunos, e assim sucessivamente. Então, a heterogeneidade ela é e faz parte já da realidade docente, mas raramente ela ganha respeito e empoderamento para que um professor se justifique. Sim, na turma A do quinto ano eu trabalhei desta forma o meu conteúdo, mas na turma B eu vou trabalhar desta maneira. Aí o que acontece? É trabalhoso, exige uma dedicação muito maior do professor. E nós também precisamos entender que cada vez mais recai sobre esse profissional, né, a necessidade de compreender e responder a todas as demandas educacionais, né? Então, é por isso que eu falo da organização escolar como um todo, a equipe pedagógica, a coordenação pedagógica, ela precisa também dar suporte para esse professor, ela precisa voltar lá naquele ponto dos materiais, da acessibilidade atitudinal, da acessibilidade de recursos e pensar em estratégias que sejam funcionais e cabíveis de serem aplicadas. Ultimamente, o que a gente tem encontrado, quase que como um tom da minha parte negativista do processo, né? Mas muitas vezes, então vou melhorar, muitas vezes o que nós encontramos é uma rede escolar que fala que não tem essa acessibilidade, que não tem esses recursos e por isso agradece a oportunidade de ter aquele aluno, mas busca dispensá-lo para outra instituição. Então, diante disso, a gente vai notando que a heterogeneidade ela vai sendo colocada mais como um problema do que um desafio para a sala de aula. E o que que isso significa? Se ela é um problema, normalmente não é bem-vindo. Ele é seguido de uma pergunta e cada um dá a sua resposta. E quando é um desafio, ele tem um propósito, ele vai ter meta, ele vai ter objetivo, né? A gente pode pensar em estratégias para seguir e para passar dele, né? Então, quando eu tenho a heterogeneidade assumida e naturalizada em sala de aula, eu vou ter a aprendizagem colaborativa acontecendo naturalmente também, né? Os alunos vão começar a perceber que ao invés de eu provocar o bullying, como foi apresentado aqui no início, né, da nossa fala, como um tema já atual para ser discutido em relação às altas habilidades. Ao invés de eu pensar em causar o bullying, eu vou entender que aquele perfil de estudante que está chegando na minha sala de aula, ou que está se apresentando na minha sala de aula, ele é bem-vindo. Pode ser que através dele eu consiga tirar explicações que o meu professor não consiga dar, mas o meu par consiga me ofertar. Porque ele entende ou ele montou um processo de aprender que seja mais lógico para mim do que o professor apresenta. Segunda grande questão de permitir essa naturalização da heterogeneidade é a preparação para o mundo real.
todos nós vamos lidar com diversidade. Todos nós. Todos nós vamos nos confrontar com pares que não têm o mesmo perfil, que um gosta mais de ser líder, o outro gosta mais de dar assistência, e aí eu vou entendendo que eu também posso assumir papéis diferentes. E ao invés de eu confrontar o tempo inteiro, eu passo a agir com maior naturalidade frente à diversidade. Em 2008 para 2009, teve uma reportagem da revista Nova Escola, faz tempo isso, que foi quando a gente teve essa transição, né, nós aqui no Brasil, da educação inclusiva, do ensino regular, assumir e incluir o aluno com deficiência. E uma capa, se eu não me engano, é bem do final de 2008, que saiu da Nova Escola, tinha a face, né, a foto de uma menina com síndrome de Down, estampada, e uma narrativa dela descrevendo que ela estava perplexa com a quantidade de crianças com Down que tinha na escola dela. Porque ela era um caso em que já estava inserida no ensino regular, mas ela começou a ver tantas crianças com síndrome de Down, né? No decorrer da reportagem, já era uma menina com 10 anos de idade, ela começa a narrar isso para a repórter. E foi uma coisa que me chamou a atenção, né? E me chamou a atenção que até hoje eu lembro desse informe, dessa capa, eu lembro desses detalhes dessa menina narrando isso. Então, quando a gente trabalha com naturalidade a heterogeneidade, quando a gente não classifica, eu tenho 20 alunos e 3 de inclusão, né? Eu começo a compreender que eu tenho alunos, 23 estudantes, 23 sujeitos no processo de aprender. E a mim cabe estimular esse aluno. A mim cabe incentivar esse aluno. E entender que para um eu vou poder incentivar uma única vez e eles dá segmento na sua pesquisa, e o outro eu vou precisar incentivar mais vezes para ele ganhar ritmo, se sentir seguro e aí dar conta da sua pesquisa. Então, a preparação para o mundo real permite essa compreensão da heterogeneidade e o aumento da motivação. Os alunos vão se sentir mais motivados quando as aulas são desafiadoras e interessantes. Muitas vezes, em diferentes momentos, em diferentes cenários, falando do que a educação especial traz sobre uma adaptação curricular, né? Uma adequação de explicação de conteúdo, a ludicidade na educação básica, a importância de tempo, de respeito de tempo, de ritmo no lecionar e no esperar a resposta de aprendizagem do aluno. Muitos professores acabavam devolvendo que, nossa, mas se eu fizer isso para a turma toda, vai ser positivo. Então é isso. Quando a gente olha excessivamente para uma ideia de que eu preciso explicar muito mais para a pessoa com deficiência do que para os demais pares do meu grupo, eu começo a separar, a segregar, né, a causar uma diferenciação na sala de aula. E quando eu só naturalizo que a explicação vai ser diferente hoje. Hoje vai ser dia de jogos matemáticos, hoje vai ser dia de jogos de geografia, hoje vai ser dia de desafios da literatura para todo mundo. Eu não estou nem segregando e eu estou oportunizando que todo mundo esteja se sentindo pertencente a um movimento de participar de ações que sejam diferenciadas. Então, questões em aberto, direções futuras de pesquisa em heterogeneidade e educação, né? O que a gente ainda tem por entender sobre esse campo? Muito já foi feito, muitos livros escrevem sobre isso, teóricos de áreas distintas, né? E quando eu trago de áreas distintas, eu falo de teóricos da educação, da psicologia educacional, né? Mas nós ainda não conseguimos desenvolver as estratégias efetivas para lidar com a diversidade. Nós ainda separamos em caixas. Então, vamos falar da população indígena. Mas deixa para o dia X lá do calendário. Vamos falar sobre cultura brasileira. Não, deixa para o dia X do calendário. E eu não vou oportunizando amarrações com o processo de aprender. E eu não vou oportunizando que os alunos entendam que se eu estou pesquisando sobre cultura no Brasil, né,
sobre identidade brasileira, sobre afirmações sociais, né? Eu não estou dando permissão para umas estratégias efetivas de discussão de heterogeneidade. Dentro de uma sala de aula, eu posso supor que todos são iguais. Eu posso supor que todos estão partindo de um mesmo nível de conhecimento. A partir do momento em que eu começo uma explicação, em que eu trago um conteúdo, em que eu busco uma atividade prática, eu começo a ver que existem grupos. Eu começo a perceber que existem tipos. Eu começo a entender que temos níveis. E a partir disso, eu estou identificando a heterogeneidade, buscando trabalhar com ela, né? Então, a inclusão escolar de alunos heterogêneos, ela promove a diversidade, ela promove essa consciência do que é o preconceito e da discriminação. Ela permite o desenvolvimento de habilidades sociais, e por isso que, para mim, falar de inclusão escolar também é falar de inclusão social, né? Ela permite eu entender que os meus colegas, os meus pares, eles não pensam, não agem e não fazem tudo igual a mim. Parecemos similares, mas temos as nossas particularidades, né? Ela nos prepara para o mundo real e ela aumenta a nossa motivação. E a partir disso, eu consigo pensar em um ambiente que ele vai ser inclusivo, em um ambiente que ele vai solicitar e colaborar para eu lidar com a heterogeneidade, em um ambiente que vai medir a inclusão escolar, né? Ou seja, embora a inclusão escolar seja importante, nem sempre é fácil implementá-la na prática, com toda certeza. Mais pesquisas são necessárias para entender como criar um ambiente verdadeiramente inclusivo que atenda às necessidades de todos os alunos, né? E olha, para quem está na docência, para quem está na sala de aula, sabe o desafio que é pensar em todos os alunos, né? Como lidar com a heterogeneidade num sentido de que ela é desafiadora para os professores, que precisam lidar com alunos em diferentes níveis de habilidades e necessidades, mais pesquisas para entender como o professor pode lidar com a heterogeneidade de uma maneira eficaz, né? Elas são bem-vindas para o campo. E a inclusão escolar ela é importante, mas ela não está clara ainda. Nós ainda não compreendemos. Nós podemos pegar material do Ministério da Educação, nós podemos pegar formações de professores para a inclusão escolar, mas na prática, na hora de girar a engrenagem, na hora de realmente aplicar o discurso, o texto, o contexto, nós começamos a sentir a dificuldade, né? E isso vai para qualquer etapa escolar, perpassa mestrado, doutorado, pós-doc, né? E invade o mercado de trabalho. Hoje nós reconhecemos sujeitos que ainda não conseguem lidar com o seu par pensando de maneira diferente a sua. Então, nós começamos a identificar pessoas em formação que ainda precisam de suporte para aprender e conseguir manejar as suas demandas emocionais. Então, é isso. Heterogeneidade e inclusão estão para um caminho, né, que precisa e exige do professor um olhar de respeito sobre o processo de aprender, neuroaprendizagem. Cada um de nós faz o nosso processo de aprender. Cada um de nós faz o nosso caminho, as nossas estruturas mentais. E isso nos permite responder de maneira diferente. De novo, pode parecer muito similar, mas é diferente.